A todos a paz do Senhor. Estamos com a lição de número 4 para classes de adultos, nova pré-aula, primeiro trimestre de 2025. Nosso tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O título da lição de hoje é Deus é Triuno. Lição para o dia 26 de janeiro de 2025. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aqui é o texto áureo. A verdade prática nos diz que desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Leitura bíblica, Mateus 3, 15 a 17 e o capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta semana nós estaremos estudando sobre a Trindade. Os objetivos: demonstrar que a Bíblia apresenta a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e explicar os perigos do unicismo na atualidade. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, sem recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade, ensinavam desde os primeiros apóstolos. Todos eles são unânimes em ensinarem a doutrina da Trindade, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas que formam o mesmo Deus triuno, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia apresenta a Santíssima Trindade e nós observamos nesta primeira parte de nossa lição a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. A Bíblia ensina que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus é o mesmo. E está escrito: Deus é o mesmo hoje, ontem, e será eternamente. Cada uma das três pessoas é chamado de Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica a um termo genérico. Deus quer dizer três pessoas subsistindo na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para nós cristãos não temos dificuldade em entender isso, mas estamos passando essa lição para pessoas também que não têm tanto conhecimento na Bíblia e ainda frequentam a igreja bem assim, não frequenta com frequência mesmo, não tem uma frequência, e outras pessoas que estão começando agora, aceitaram a Cristo agora, são novos convertidos e precisam aprender acerca da Trindade. Então, cada uma das três pessoas é chamado de Senhor. Isso também ocorre quando nós vemos ali Deus, Jeová,
Deus, Senhor. Este termo Senhor também é aplicado ao Senhor Jesus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Não é? Nós encontramos várias passagens onde as pessoas reconhecem Jesus como o Senhor e também o Espírito Santo em Ezequiel 8, 1 e 3. Ezequiel capítulo 3, versículos 1 e versículo 3. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade, porque Deuteronômio 6 e 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui está se referindo à Trindade. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, e no entanto são duas pessoas. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, o marido e a mulher são duas pessoas distintas, mas a Bíblia diz que agora ambos são uma só carne. O termo echad, em Deuteronômio 6 e 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. O ensinamento acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos passar agora à segunda parte, comentar um pouquinho aqui. Fala sobre as heresias contra essa doutrina. São duas principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambos são contrários à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nunca a igreja cristã antiga, nem a igreja primitiva, aceitaram esse ensinamento de unicismo, que existe uma só pessoa como Deus. Nunca a igreja aceitou isso. Nesta lição nós trataremos e falaremos um pouquinho do unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. Os unicistas, eles não negam a deidade absoluta do Filho nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade. Confundem as pessoas de Deus. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três. Dizem que não são distintos. Então a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Já falamos e estamos apenas reafirmando para que os irmãos fixem esse conceito, esse ensinamento. A verdade bíblica, ninguém no mundo antigo chega à conclusão unicista, simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. No próprio batismo de Jesus, nós vemos Deus falando, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Jesus estava sendo batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba naquele instante. E nós observamos durante todo o ensinamento do Antigo Testamento o ensinamento acerca da Trindade. O unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente. A terceira e última parte de nossa lição fala que o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Vamos ver esse problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica
esta distinção. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então observem aí que essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. O que dizer das pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Quem salva é Jesus, a semente é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é semeada, é plantada, é pregada, aí dará fruto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, nós observamos que no credo de Atanásio, a doutrina da Trindade é resumida assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Está escrito no credo de Atanásio, no ensinamento antigo, onde os cristãos já tinham, no início, confeccionado um credo para ter, assim, mais uma segurança no que estavam crendo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O problema é que muitos torcem, outros procuram trazer coisas e acrescentar, e a Bíblia diz: aquele que acrescentar, as pragas serão acrescentadas neles. E quem retirar da Bíblia, quem retirar da palavra de Deus algum ensinamento, também serão tiradas, né, dessa pessoa aquilo que lhe seria devido como bênção. Então, nós chegamos ao final desta pré-aula e agradecemos a Deus por esta rica oportunidade, reafirmando o ensinamento da Trindade. Portanto, ide e ensinai todas as nações, todas essas nações, batizando-as, observe, em nome do Pai, não é? Uma pessoa, em nome do Filho, a segunda pessoa, e em nome do Espírito Santo, a terceira pessoa. Mateus 28, 19. Está muito claro isso. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. A todos, nosso muito obrigado. Nossa pré-aula é para preparar melhor nossos alunos para a escola bíblica dominical. Você deve frequentar a sua aula, sua classe aí na sua igreja. E aqui nós estamos para trazer alguns subsídios que enriquecem nossa escola bíblica e nossas lições. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Amado Deus e eterno Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, nós te agradecemos nesta manhã por estarmos aqui na tua presença, falando do teu grande e infinito amor. Em nome de Jesus, o teu Filho, pedimos a tua bênção sobre estas vidas que estão vendo este vídeo, que o Espírito Santo toque no coração e que vidas sejam libertas pelo poder que há no teu nome e na tua palavra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvamos o teu santo e glorioso nome e te agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.